Olá, galerinha. Dando continuidade àquela aula que nós iniciamos do romantismo, o segundo volume de vocês, aí na página 338, fala especificamente do romantismo no Brasil e sua identidade nacional. Em 1908, a transmigração da família real portuguesa para o Brasil determinou importantes transformações no cenário brasileiro. Eliminado o sistema de clausura que cerceava o desenvolvimento da colônia, a jovem intelectualidade da época teria acesso, então, mais fácil e direto às ideias liberais e revolucionárias que agitavam a Europa e a América do Norte. Oficialmente, o romantismo brasileiro inaugurou-se no ano de 1836, com a publicação do livro de poesia de Domingos José Gonçalves de Magalhães, Suspiros Poéticos e Saudades. No prefácio do livro, que foi publicado em 1836, Gonçalves de Magalhães nos dá uma ótima visão do que era o romantismo para um autor romântico. Ele diz: é um livro de poesias escritas segundo as impressões dos lugares, ora assentado entre as ruínas da antiga Roma, meditando sobre a sorte dos impérios, ora no cimo dos Alpes, a imaginação vagando no infinito como um átomo no espaço, ora na gótica catedral, admirando a grandeza de Deus e os prodígios do cristianismo, ora entre os ciprestes, que espalham sua sombra sobre os túmulos, ora, enfim, refletindo sobre a sorte da pátria, sobre as paixões dos homens, sobre o nada da vida. Poesias da alma e do coração, que só pela alma e pelo coração devem ser julgadas. Quanto à forma, isto é, a construção, por assim dizer, material das estrofes, nenhuma ordem seguimos, exprimindo as ideias como elas se apresentaram para não destruir o acento da inspiração. Além de que, a igualdade de versos, a regularidade das rimas e a simetria das estrofes produz uma tal monotonia que jamais podem agradar. Realmente, Gonçalves de Magalhães define o romantismo e suas características básicas sob dois enfoques, conteúdo e forma, que, como em qualquer outro movimento literário, devem se harmonizar. Quanto ao aspecto formal, a literatura romântica se desvincula completamente dos padrões e normas estéticas do classicismo. O verso livre, sem métrica e sem estrofação, e o verso branco, sem rima, caracteriza então a poesia romântica, prevalecendo assim o acento da inspiração. Repare como a forma livre pregada pelo poeta casa-se perfeitamente ao ideal romântico do individualismo, da expressão subjetiva, do primado da emoção. Quanto ao conteúdo, os românticos cultivavam o nacionalismo, que se manifestava na exaltação da natureza pátria, no retorno ao passado histórico e na criação do herói nacional. Da exaltação do passado histórico nasce o culto à Idade Média, que, além de representar as glórias e tradições do passado, assume o papel de negar os valores da antiguidade clássica. O romântico promove uma volta ao catolicismo medieval na gótica catedral, admirando a grandeza de Deus e os prodígios do cristianismo, como afirma o próprio Gonçalves de Magalhães. A natureza assume múltiplos significados. Ora é uma extensão da pátria, ora é um refúgio à vida atribulada dos centros urbanos do século XIX, ora é um prolongamento do próprio poeta e de seu estado emocional. Características gerais: liberalismo e democracia, bem como romantismo e independência política e cultural, são comum e erroneamente tomados como sinônimos. Entretanto, é importante ressaltar que na literatura brasileira, um número bem expressivo de políticos e intelectuais se colocou nas fileiras ou conservadoras ou conciliadoras, as quais compartilhavam o poder e o prestígio político e cultural sob a proteção e o patrocínio de Pedro II. É o que ocorreu com a geração de Gonçalves de Magalhães, Manuel de Araújo Porto Alegre, Gonçalves Dias, Joaquim Manuel de Macedo, Joaquim Norberto de Souza e Silva e Francisco Adolfo de Varnhagen. As notas mais revolucionárias que porventura se destacam, tal como no teatro de Macedo e Martins Pena, na poesia de Castro Alves, nos romances urbanos ou satíricos de Alencar e Macedo, são abafadas pelo tom conciliador que evita as atitudes extremadas. Do ponto de vista ideológico, as obras românticas brasileiras expressam os valores e tradições de uma sociedade de origem colonial e aristocratizante, escravocrata
e conservadora. O medo à anarquia refreia os ímpetos revolucionários mais ousados. Do ponto de vista estético, deve-se realçar o esforço pela valorização da expressão tipicamente nacional, tanto temática quanto linguística. E assim como em Portugal, o Brasil também teve a evolução da escola romântica dividida em 3 importantes períodos que nós chamamos de gerações. Reconhece-se 3, marcadas por uma certa unidade temática e formal, nem sempre rígida. A atitude de uma geração projeta-se nas demais. E aqui você tem na página 339 um resumo bem pequeno das 3 gerações. A primeira geração é conhecida como geração nacionalista e indianista. Seus principais poetas, Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias. Os temas abordados por esta geração é a natureza, o passado histórico, o antilusitanismo, projeto de uma língua brasileira, religiosidade. Na segunda geração romântica, é conhecida como geração byroniana ou ultrarromântica ou também mal do século. Seus principais poetas são Álvares de Azevedo, Fagundes Varela, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire. Os seus temas e formas desenvolvidos por ele são amor e morte, que é o arrebatamento sentimental, o pessimismo, o desejo de evasão da realidade, a solidão, natureza, mórbida e soturna, e a idealização da mulher, virginal e etérea. A terceira geração romântica, conhecida como condoreira e social, tem como seus principais poetas Castro Alves, Tobias Barreto e Soussandrade. Seus temas e formas são a liberdade, águias, condores e albatrozes como sugestão e símbolo de liberdade, a natureza em sua grandiosidade, as imagens do oceano, céu, universo infinito e a declamação enfática. Embora caiba a vários escritores o reconhecimento do estilo romântico na poesia brasileira, na próxima aula a gente vai começar a explicar aqueles que são de maior relevância para a sua consolidação no país, analisando cada uma das gerações. Até a próxima, fique com Deus.